Olá, olá, olá. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos esperar mais um pouquinho, que a live estava marcada para as 7, né? Mas eu já quis entrar antes para ir já adiantando um pouco o processo, conversando com vocês já verem o meu rosto, saberem quem eu sou. E aí também porque eu vou trazer o Rodolfo para fazer essa abertura dessa live junto comigo. E além de duas convidadas, né, que são duas ex-alunas que vão estar aqui junto, compartilhando um pouco de experiências e até mesmo conversando com vocês mesmo, tá bom? Então estou esperando o Rodolfo entrar. Rodolfo pediu para entrar aqui. Boa noite, tudo bom, Rosi? Oi, Dani. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Oi, Rolf. Oi, Jean. Aqui, vou ter que... Tô aparecendo? Tá aparecendo. Ah, fechou, então. Tá dando pra me escutar legal? Oi? Tá dando pra me escutar? Acho que não. Tá dando pra me escutar legal? Tá dando sim. É que eu tava com dois celulares ligados aqui, eu tava confuso. Ah, Agora dá. tá. Vou prender aqui meu microfone, que o negócio é chique, bem. Deu. E... Fechou. Tudo bom? Bom, o povo vai entrando, eu já vou apresentar e passar a bola e sair, deixar vocês. Bom, essa live depois vai estar disponível tanto no IGTV, como em vídeo pelo YouTube, e como podcast pelo Spotify. Então, abro a live tanto em vídeo como em som, como em voz, para todo mundo que puder e quiser assistir depois, qualquer um dos acervos. Esse é um projeto que se chama Pesquisa, Criação e Formação Continuada em Dança com a Rede Municipal Estadual de Santa Catarina, um nome gigante, que a gente abreviou como Semana Dança na Escola Santa Catarina. E aí hoje a gente abre com a live do Jean, então Jean, te recebo. Bom, vou deixar, aí tu vai se apresentando aí à medida que for vindo as experiências, né? Acho que eu não preciso falar muito, mas o Jean Uhum. é autor de um TCC muito, muito, muito lindo, que ele vai falar o nome também depois, e vai publicar depois para a gente ler. Enfim, te recebo. E é isso, tá? Gente, deixo vocês com o Jean. Tchau, Rolf. Obrigado. Eita, agora eu fiquei sozinho, gente. Agora danou. O espaço é meu. Brincadeira. Bom, novamente, então quero dar uma boa noite a todas, a todos, a todes. Queria dizer que estou muito feliz de estar participando desse evento. Como alguém que está aqui conversando com vocês, eu queria que essa proposta de live fosse bem como uma conversa. Então, o que vocês quiserem falar ali durante as conversas, enfim, tudo que acontecer, vocês podem falar. Se quiserem enviar perguntas também, podem enviar na medida do possível. E também vou respondendo e a gente vai conversando um pouco sobre o que estiver rolando no bate-papo. Claro que eu não vou conseguir acompanhar, mas toda vez que eu olhar, bater o olho, se eu ver alguma coisa ali que chame muito a minha atenção, enfim, que alguém quer muito perguntar, vou tentar sempre trazer aqui para a conversa. Tá bom? Bom, é, agradeço muito ao Dança na Escola Santa Catarina e pelo convite, pela oportunidade também de falar um pouco da minha pesquisa. Meu nome é Jean e eu sou graduando em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina e eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso no dia 30 agora de outubro e eu estou na UDESC já desde 2013. Faz bastante tempo, mas eu acho que foi um período muito importante assim na minha vida, na minha carreira acadêmica, porque eu pude descobrir várias coisas e pude, né, me aprofundar em outras que eu também não fazia nem ideia de que existiam. Então,
por mais que a gente tenha um período, né, um tempo para se concluir a universidade, eu estou fazendo aí um pouco além, e foi ótimo para mim porque eu pude mergulhar bastante e imergir bastante também nessa coisa muito doida, né, que é a universidade, que, enfim, que tem a ver com estar pensando o tempo todo e tudo mais. Bom, o nome do meu trabalho, ele é O Livro do Professor Artista por uma Pedagogia da Autonomia do Corpo. E aí eu escolhi esse tema porque eu entrei no curso, na graduação de licenciatura em teatro, e eu já fazia aula de dança antes. Eu já, desde os meus 15, 16 anos, eu fazia aula de dança, eu comecei a fazer aula de dança ainda no ensino médio. E, e aí, quando eu estava terminando o ensino médio, eu prestei vestibular para dança em 2010, para a FAP, mas eu não passei, ainda era muito cru, não, enfim, né? Por N motivos eu não passei. E no ano seguinte eu fiquei aqui em Floripa só estudando e tudo mais, até que decidi fazer o vestibular novamente e escolhi pelo teatro. Num primeiro momento eu não sabia muito por que eu tinha escolhido teatro, mas me falaram que haviam cadeiras e disciplinas relacionadas à dança e que me deixou bastante interessado, né? Então, a minha entrada no curso de teatro ela foi bem por aí, né? Foi bem meio no mistério, meio na surpresa, meio na descoberta, meio na curiosidade e tudo mais. E aí eu acabei descobrindo outras possibilidades dentro do teatro que tinham mais a ver com a área da dança, que, que eu jamais imaginaria que tivesse se eu tivesse ficado pouco tempo, né? Sei lá, e aí eu pude abrir os olhos para outras coisas. O nome do projeto o nome do meu trabalho é O Livro do Professor Artista, por uma pedagogia da autonomia do corpo. Deixa eu ver. Ih, estão me pedindo para eu fixar aqui o tema, mas eu não consigo. Acho que já. Eu tentei fazer isso antes, mas agora não consegui, gente. Foi mal, mas se for surgindo alguém e quiser saber o nome do projeto, eu repito novamente, sem problema algum, tá? Mas o nome, novamente, é O Livro do Professor Artista por uma Pedagogia da Autonomia do Corpo. E aí, por que eu dei esse nome? Porque o livro do professor artista, na verdade, era um diário de bordo que eu tinha de quando eu dei aula no teatro, de teatro na escola pública, e foi na mesma escola que eu estudei, que eu fiz da primeira à oitava série. E aí, esse livro eu meio que usei também para dar aula numa outra escola pública, que foi a escola pública que eu estudei no ensino médio. E aí eu meio que usei esse livro, esse caderno, que era um diário de bordo, para começar algumas das minhas anotações e algumas das minhas pesquisas, enfim, que eu estava almejando fazer com esse trabalho, né? E eu tinha muita dificuldade em dar aula de teatro, porque não era a minha área, mas eu gostava muito de dar aula de dança, e eu sempre me vi meio perdido, assim, sabe? O que eu estava fazendo, é, se eu estava dando aula de dança, se eu estava dando aula de teatro, se eu estava dando aula de dança-teatro, se eu estava dando aula de teatro-dança, então ficava muito confuso, assim, muito borrado e tal. E aí a minha pesquisa do TCC, ela veio justamente para eu entender, por exemplo, como foi o meu processo para entender o meu corpo também dentro da dança e dentro do teatro e dentro das artes de um modo geral, assim, né? E aí nessa minha pesquisa eu vou trazer, na verdade, um livro de uma arte educadora, que é a Ana Barbosa Mai, e ela vai destrinchar um pouco da história da arte e educação no território brasileiro e vai falar um pouco sobre como se deu nas as escolas públicas, né? Como isso aconteceu e tudo mais. E aí a gente vai, a partir desse livro, a gente vai começar a ter algumas intuições, digamos assim, de como a escola hoje trata a aula de artes e que é algo que vem lá de um passado que, que continua ecoando, assim, né? Na, hoje em dia. E aí, dentro do meu trabalho, eu vou trazer alguns filósofos, como o Peter Paul Pilbert, que vai trazer uma ele vai trazer uma nova visão da biopolítica, trazendo a biopolítica contemporânea, que vai falar sobre outras formas de controle, de manipulação, de modulação
de existência e tudo mais. Trago o Bruno Latour, que vai falar sobre como as informações atravessam e sobre como a nossa sociedade está extremamente atravessada por informações, a gente não tem um espaço de gerenciamento dessas informações e do conhecimento, então a gente acaba entrando num campo meio de paralisia, assim, né, e tudo mais, que a gente acaba não sentindo nem o nosso próprio corpo, o nosso corpo acaba se engessando por causa de algumas coisas que aconteceram, de alguns contratos de vida, né, que nasceram, que vieram antes da gente nascer. Então, o nosso corpo ele vai se engessando, assim, ele vai se modulando e tudo mais. E a minha pesquisa ela vai se baseando nisso, assim, eu vou tentando destrinchar um pouco da minha experiência como aluno nas escolas públicas que eu frequentei e nas minhas experiências como professor nas mesmas escolas públicas. E aí eu vou falar de outras coisas que vão também além das aulas de artes, como a experiência ontem, para quem estava presente no, na mesa de abertura de ontem, quando a Ju falou sobre, quando a gente fala da escola, a gente lembra muito das rotinas, né? Tipo, horário de entrada, horário de saída, recreio, enfim, a gente lembra muito, mas outras coisas elas ficam um pouco mais apagadas, digamos assim, borradas. E aí quando a gente força um pouco mais a memória, por exemplo, se eu perguntasse para vocês que estão assistindo, só para a gente fazer um exercício assim, o que vocês lembram da aula de artes de vocês e o que mais marcou assim na aula de artes que foi de diferente? Ou se eu perguntar para vocês o que vocês faziam com muita frequência, é bem provável, pode ser que não, e dependendo de onde você estudou, talvez você tenha tido outras atividades mais interessantes. Mas eu, por exemplo, tive apenas aulas de reprodução, de desenho, de releitura, de coisas que eram basicamente mais voltadas para a reprodução mesmo do que para a criação, né? Então, a minha pesquisa ela vai partir um pouco daí, assim, e de como a gente pode se experimentar, e como a escola tem esse potencial, né, de experimentação para, enfim, para surgir novas maneiras e outras formas de também se ver a aula de artes. E, enfim, falando bastante coisa ontem na mesa de abertura, eu não queria me estender muito sobre isso. Acho que durante a semana vão rolar outras rodas, outras conversas, mas para quem quiser também conversar, falar um pouco de alguma experiência que tenha sido parecida, pode ir escrevendo aí e tudo mais. Tá? E aí o que acontece? Para essa live eu convidei duas alunas e uma delas foi minha aluna no ensino fundamental, que é a Desirê, eu acho que ela vai chegar um pouquinho atrasada. E a outra aluna é a Mariela. A Mariela, ela não foi bem a minha aluna. Na verdade, dentro da minha pesquisa, eu tive a oportunidade de dar aula para uma turma da disciplina de Técnicas Corporais 2, na Universidade, na UDESC, no ano de 2019, se eu não me engano. E aí eu pude me aprofundar um pouco na pesquisa, porque eu peguei algumas atividades, alguns jogos teatrais que eu apliquei para as minhas turmas de ensino fundamental ou de ensino médio, enfim, e apliquei para esses alunos, só que de uma outra forma e transformando esses jogos, transformando essas atividades para algo que eu estava afim de para aquilo que eu estava pesquisando, né, que seria mais a autonomia do corpo e como esse corpo pensa para além do que ele já está, predisposto a fazer, né, ou regrado a fazer, como se o corpo não tivesse ruídos, né, ele não sentisse, como se os corpos na escola, por exemplo, eles fossem iguais, quando na verdade não, cada um tem sua individualidade, né? Então, o que eu quis fazer nessa turma da UDESC foi justamente elencar individualidades, foi mediar uma conversa para falar sobre experiências na escola, onde eles puderam se aproximar, de certa forma, de algumas experiências muito parecidas e entender que existiam outras experiências que não eram tão parecidas, mas que ao mesmo tempo também eram importantes, né, deles saberem que aconteceu.
E aí eu quero saber se a Mariela tá aí. Estás aí, Mari? Tu podes pedir para participar da conversa? Não sei como é que faz aqui, eu acho que tem que se pedir para participar, Mari. Enquanto a Mari vai pedindo, eu vou lendo aqui algumas coisas que aconteceram, que é o que falaram. O que mais marcou foi a Elon Musk na escola. E é muito importante, né? E como a escola ela vai perdendo esse... Como a gente acha que apenas a escola e a sala de aula são lugares para se aprender, né? E também lugares para se ensinar, e o aprendizado só acontece ali. Eu acho muito legal essa coisa de sair da escola, porque o aprendizado ele está em toda parte, né? A gente está o tempo todo aprendendo, descobrindo e tal. E isso também são coisas que marcam, né? Quando a gente sai da escola. Desenho e conhecimento com papel. Bolívar, verdade. Nunca prática corporal. E sempre tinha alguma prática corporal, geralmente era envolvido com, não sei, festa junina, a gente tinha que fazer as quadrilhas e tudo mais, às vezes os meninos não queriam dançar com a menina, né, com as meninas, né? Tinha bastante coisa assim, porque não é desenvolvido, né, esse afeto entre as crianças, entre os adolescentes. E aí eu acho que a matéria de artes, ela talvez ela surja justamente para isso, assim, para sensibilizar um pouco mais, né, as crianças, os adolescentes que se encontram na escola ali, naquela situação de aula, de repente é uma possibilidade, assim, sabe? Eu trago, no meu trabalho, eu elenco possibilidades, né? Eu trago perguntas porque não consegui encontrar resposta para todas as dúvidas que eu tinha, mas eu trago perguntas justamente para criar esse espaço de potencialidade de aprendizado na sala de aula, né? Bom, eu acho que a Mariela mandou aqui, eu vou pedir para ela, vou aceitar ela aqui. Dei, Mari. Aê! Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bom contigo? Tudo Saudade. bem, saudade. Como é que tá essa pandemia? Cara, tá indo até. Tô Tá conseguindo me indo? manter segura, tô conseguindo me cuidar bem, estudando. Uhum. Ah, massa. É um pouco inquieta, né? Porque, poxa, dá muita saudade de encontrar as pessoas, de abraçar. Mas é isso aí, paciência, né? Um pouquinho mais de paciência a gente vai ter que ter. E principalmente tu, que é a segunda graduação que tu estás fazendo, né? E Sim, imagino que deva ter sido muito diferente, que seja muito diferente fazer uma graduação de teatro, onde está todo mundo se encostando, onde tem muita é, presença, para uma sim. outra graduação onde é todo mundo sentado, né? Me conta um pouco sobre isso. Cara, é muito diferente, né? Eu fiz biologia na UFSC, né? Era licenciatura também, ciências biológicas. Eu fiz uma graduação sanduíche, na verdade. Eu comecei na UFSC, daí eu participei de um programa, um saudoso programa chamado Programa de Licenciaturas Internacionais, da CAPES, que agora não está acontecendo, né? Foi uma das coisas cortadas que a gente tinha, agora não está tendo mais. Daí eu fiz 2 anos lá na Universidade de Coimbra, e depois voltei, finalizei na UFSC, e era assim, eu sempre digo que a maior diferença é que eu sinto que nas ciências biológicas a gente não considera as emoções, né? Assim, nas coisas que a gente estuda, nas nossas conversas, a gente acaba, às vezes, se mecanizando e nos relacionando com uma certa dureza e uma certa frieza que desde que eu entrei no teatro na UDESC eu sinto o oposto disso, né? Eu sinto que a gente pode chorar até durante as aulas, como a gente chorou durante as atividades que a gente fez contigo, assim, a gente ri, a gente se expressa. Isso para mim no começo foi um choque bom, mas foi assim bem intenso, assim, foi uma coisa que eu ficava bem mexida, assim, mas logo me adaptei, assim, né? Porque realmente me identifico mais, assim, com essa forma de experimentar, de construir o conhecimento, levando em conta os nossos sentimentos, assim. Então, eu acho uma coisa bem boa. Nossa. E Mari, conta pra gente como é que foi a tua ida pro teatro, na verdade, essa troca. E aí eu queria que tu falasse
basicamente como foi chegar no teatro, se você já fez aula de teatro, se na escola Uhum, tu teve alguma passagem pela aula de teatro, e como foi fazer uhum, a aula da Zilá, e eu queria que tu tentasse de alguma forma encaixar o contexto das técnicas corporais, de como tu entendesse o teu corpo não só como uma ferramenta que está ali pronta, preparada para se mexer, mas como algo que pensa também, que está disposta a sentir. uhum. Então, eu fiz teatro só no ensino médio. Eu estudei até a oitava série numa escola pública aqui da Barra da Lagoa, que é a minha comunidade, no leste da ilha de Florianópolis. E nas artes a gente teve música e teve um pouco de artes plásticas também, aqui nessa escola pública. Daí depois eu fui bolsista em uma escola particular onde tinha várias modalidades de artes. Você podia escolher entre várias coisas. E daí ali eu fiz dança e fiz teatro. Então teatro eu só tinha feito no ensino médio. Embora hoje eu reconheça a prática teatral em vários aspectos assim da minha vida, ou o teatro mais ritualístico assim, ou a performance também, mas eu comecei a estudar mais a dança mesmo no ensino médio, assim, que nem tu. E daí, enfim, eu fiz várias modalidades de dança, mas eu sempre senti um chamado bem forte para a magia do teatro e para essa aventura que é navegar nas emoções e enfim, conseguir prender ali a energia, a atenção, porque eu relaciono muito com a prática de ser professor também, o teatro. Eu consigo, como eu fiz licenciatura, eu comecei a perceber o quanto às vezes o professor ali na turma de 40 alunos tem que ser um pouco ator, assim, tem que prender atenção, tem que colocar energia ali, tem que saber se comunicar. E, sei lá, me deu uma louca, assim, eu falei, eu vou fazer esse vestibular para ver se eu vou passar. Vou só fazer, tentei não criar muitas expectativas. E eu pensei, bom, se eu passar, eu vou fazer. E passei e comecei a tentar encaixar esses estudos na minha vida, assim. E foi incrível, assim, eu percebi que muitas coisas que eu já vinha vivendo e estudando meio que me preparavam para isso, assim, né, para esse momento, para eu poder me aprofundar e me entregar de verdade, por exemplo, para as nossas práticas, por exemplo, para as aulas da Zilá, né, inclusive saudades das aulas da Zilá, me marcaram muito as duas técnicas corporais que eu fiz com ela, por vários motivos, assim, pelo clima de confiança que a gente conseguia ter durante as aulas, tanto entre colegas quanto com professora, eu sinto que foi uma coisa muito, muito marcante. O clima de cuidado também que tinha naquelas aulas, assim, eu acho que isso permitia com que a gente pudesse explorar esse corpo, pudesse explorar as possibilidades do nosso corpo de criar sequências de movimento, de se deixar levar pelos sons, de estar aberto a reagir às coisas, por exemplo, a gente fazia muitos exercícios de reagir ao espaço, de reagir ao corpo do outro. E eu acho que ter esse clima de confiança e conforto é bastante essencial para coisas que você tá ali mexendo e colocando o seu corpo e tendo contato com o outro também, que era uma coisa que eu não estava muito acostumada, assim. Que eu gosto até, né? Descobri bastante que eu gosto, mas eu não estava muito acostumada, assim. Como eu fiz bastante dança de salão, teve um momento, assim, que eu criei um rancinho, sabe, da dança de salão, e fiquei um pouco afastada, porque pelo menos na maior parte dos lugares que eu passei, eu não estava sentindo que a minha liberdade criativa e o meu corpo estava sendo de fato ouvido e respeitado, assim, né? Talvez, enfim, por tradições e coisas da nossa cultura, que também tem a ver com gênero, tem a ver com muitas coisas, com os papéis, né, de gênero. E ali, né, nessas técnicas corporais, eu sinto que foi um redescobrir, assim, disso, das possibilidades do meu corpo, inclusive permitindo com que o outro me conduzisse, por exemplo, ficar de olho fechado, deixar que o outro me conduza,
ou trocar energias diversas também, até energias mais fortes. Eu acho que foi incrível, assim, e o espaço para colocar as emoções que a gente teve, eu acho que foi tudo, assim, foi muito bom mesmo. Eu lembro que uma das práticas que a gente teve contigo era um dia super emocionante, assim, tava um dia que todo mundo tava meio à flor da pele já, era lua cheia, inclusive, e eu tava sentindo que a turma tava super, assim, cheia de emoções, e eu tava meio, ai, será que eu vou? Será que eu vou ficar aí suando e tal? Será que eu não vou para casa descansar? Mas foi incrível perceber que o meu corpo e eu, do jeito que eu estava, era bem-vindo e se encaixava e fazia sentido e conseguia entrar na fluidez de tudo que a gente praticou ali, assim. Então, acho que isso me marcou muito. Uma coisa de acolhimento, sabe? Que eu não senti, por exemplo, no outro curso que eu fiz, assim, por vários motivos. E eu acho que técnicas corporais, para mim, representa muito esse acolhimento. Tem uma coisa que a Mari estava falando sobre... ela deu uma centralizada agora, uma funilada para falar um pouco das aulas que eu dei no lugar da Zilá. Eu fui monitor agora de uma disciplina da Zilá, mas a Zilá foi a minha orientadora de TCC, então por isso que eu consegui uma brechinha ali para poder experimentar um pouco com eles, e a gente fez isso em 2 aulas. O que aconteceu nessa aula é que eu peguei alguns jogos e tal, eu apliquei num primeiro momento, eu consegui ir transformando também ao longo da aula, a gente ficou umas 3 horas juntos, se eu não me engano, né? 2h30, 3 horas, eu acho. E aí e isso é muito bacana, né? Tipo, primeiro que a gente tem tempo para pensar e usufruir, experimentar e pesquisar junto com os alunos. E segundo que essa parte da conversa, onde está todo mundo à flor da pele e tal, onde existe sempre uma mediação, né? De quem está dando aula, de quem está facilitando o encontro, então não é do nada, né? A gente não está fazendo um grupo de terapia. Uma coisa que a Zilá me fala muito, e aí eu não sei se vocês sentem também, mas que a arte ela pode ser terapêutica, mas não é terapia. Ela é bom porque ela faz a gente pensar e realmente reunir algumas coisas que antes para a gente não faziam muito sentido, mas com uma outra visão mas eu já pesquisava isso, tipo, como se a gente já pensasse em algumas coisas, né? E a gente só tem um insight na hora. Eu vou falar uma coisa para Mari, que é meio que uma surpresa, mas o Rodolfo falou ali agora há pouco sobre o nome da live, né? Que ainda bem que eu não faltei essa aula. Ela é o título de um capítulo do meu TCC e ela também é uma parte de uma de uma escrita tua, Mari. Porque assim, Do relato. nessa disciplina da Zilá, em técnicas corporais, os alunos e alunas e alunos tinham que fazer como se fosse um diário de bordo, um protocolo das aulas, né? Para eles lembrarem, e aí eles poderiam colocar as anotações que eles quisessem. E, enfim, eu escolhi alguns para colocar no meu trabalho de maneira anônima, eu só estou falando agora da Mari, obviamente, mas aí quem tiver curiosidade de saber vai poder ir lá entender um pouquinho melhor. E a Mari, ela colocou coisas muito bonitas, assim, que ela sentiu em relação à aula e que foi mais ou menos como isso. Assim, às vezes, quando eu tenho um insight, eu já tive muitos insights que foram como se fosse aquele meme do cérebro que explode, assim, sabe? Que mais ou menos, e que trazem algumas sensações bem diferentes, né? E que passam um pouco pelo racional, pelo emocional e pelo instintivo, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, de como esse insight aconteceu para ti nessa aula. E aí, para a gente já finalizando, para eu chamar a Daisy, que ela chegou agora há pouco. Pode ser? Legal. Fico feliz, então, né, com isso que tu usou como título do capítulo. Realmente, eu gosto muito disso que tu falou sobre ser terapêutico, mas não ser uma terapia. Eu acho que é bem importante a gente pensar isso, né? Eu também concordo. E para mim, assim, me veio agora na cabeça um momento assim explosivo entre essas práticas, que foi uma proposta tua muito simples. Inclusive, eu gosto muito disso, que as propostas foram coisas muito simples, assim, 4 palavrinhas ali, tu falou o que a gente ia fazer, e no fim foi um troço super intenso. Quero se apresentar sem palavras.
Foi uma roda de apresentação que a gente fez sem palavras. E nessa roda de apresentação a gente conheceu os nossos colegas de uma forma que eu sinto que, sei lá, que se a pessoa ficasse 2 horas falando, eu não ia conhecer tão bem. Então, assim, pra gente, me fez muito perceber realmente essa potência que o corpo tem de falar a verdade, de falar na verdade, né? De falar muito, de expressar tudo que é tipo de sentimento, de memórias. E para mim ficou muito marcante e me tocou muito. Eu acho que foi uma das coisas que me fez chorar bastante aquele dia. Foi que, por coincidência ou não, eu e um outro colega estava sentado ao meu lado, o Rafa, a gente estava um do lado do outro na rodinha. E eu lembro que nós escolhemos, sem querer, a mesma sequência de movimentos para fazer, que era muito básico, mas era muito profundo e verdadeiro para os dois nessa apresentação. Era alguma coisa muito simples, tipo, circulava, ficava no meio, ajoelhava, tirava a camisa, fazia tipo uma reverência, assim, abaixava, levantava e saía. E a gente fez exatamente a mesma coisa, assim, e me tocou muito profundamente, porque nós temos um corpo físico totalmente diferente, né? Eu e ele, assim, somos pessoas aparentemente... Não temos nada a ver um com o outro. E naquele momento eu senti uma proximidade tão grande, assim, entre todo mundo, né? Mas essa coincidência grande me tocou. E foi muito bom, assim. Foi muito, muito bom. Uma forma de nos conhecer mais e de se abrir, assim. Eu acho que essas práticas nos dão uma coragem de poder falar de outras formas e então poder se abrir e poder criar também. Eu acho que isso foi um dos momentos assim que mais me marcaram. Tá, Mari, pra gente encerrar, eu quero fazer um dos jogos contigo. Tá me escutando Tá. bem? Você tá dando uma travada. Ixi. Alô, Mari? Oi. Mari? Tá ouvindo? Tá dando Oi? umas travadinhas. Será que a gente consegue fazer um jogo aqui, rapidamente? Podemos ficar, vamos lá. Tá preparada? Tô. Tá. O negócio é o seguinte, gente. Um dos jogos que eu apliquei para a turma da Mari, e que é assim, ó, um jogo que eu aplico para as minhas crianças, elas adoram, e assim, eu nem vou dizer porque que elas adoram, porque é incrível, tá? É muito engraçado. E aí eu transformei esse jogo, porque ele é uma coisa muito simples, e a gente transformou numa dança, que é o jogo do Cadê o Pato, tu lembra? Mais ou menos. Lembro. Então, assim, ó, o jogo é o seguinte, eu vou perguntar para Mari, cadê o pato? Aí a Mari vai me responder. O pato? Que pato? Que pato? Que pato? Eu vou perguntar, cadê o pato? A Mari responde, que pato? E aí eu respondo, o pato. E aí a Mari responde, o pato. Eu vou fazer com a Desi depois, tá? Desi, ó, tu fica aí que eu vou fazer contigo. Beleza? Vamos fazer uma vez? Vamos. Neutro, de boa? Vamos. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. Mais uma vez. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato! Isso. E aí, o que acontece? No teatro, a gente consegue transformar esse jogo colocando qualidade, colocando tamanho, colocando som, intensidade. E aí eu transformei isso para dança, onde a gente, em vez de falar, a gente começava a se questionar dançando. Então, quando a Mari fala que eles começaram a fazer as mesmas danças ali, os mesmos movimentos, imagino que tem a ver um pouco com esse fluxo, né, que foi criando e que eles foram próprios criando, né, dentro dessa conexão e onde eles vão juntos fazendo as coisas e estando conectados, né? Sim. Enfim. Bom, Mari, era isso. Eu agradeço muito a tua presença. Se eu pudesse, eu ficava aqui 1 hora conversando contigo, ter papo. Mas como eu me comprometi a dividir um pouco essa live com vocês duas, eu agradeço muito, imensamente a tua participação. Tu és uma pessoa incrível. Eu que agradeço. Também és. Obrigadão, viu? Gostei muito.
E fica aí até o final pra gente Vou curtir ficar até assim, o final a com live. certeza. Pra gente falar com a Daisy. Com a Tá Daisy, bom. tá bom? Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Calma, gente. Calma que aqui o negócio é que o negócio é professor de teatro, né? Não é tecnologia aqui. Enfim, tô brincando. Bom, esse foi o papo com a Mari. A Mari é estudante, então, de teatro, da graduação de licenciatura em teatro, onde eu apliquei essas atividades que eu fiz com os alunos de teatro. E por que eu apliquei essas atividades teatrais, esses jogos de teatro, esses jogos teatrais, esses jogos de improviso, pensando na questão da dança? Porque quando eu fui lendo assim o meu diário de bordo, o livro do professor artista, que é o nome do meu TCC, eu fui, eu fui dando conta que a dança, eu fui me lembrando, na verdade, que o movimento é dança. E que dança é movimento. E que explorar o movimento dentro do teatro, dentro dos corpos, é basicamente estar trabalhando com o corpo, basicamente estar trabalhando com dança, né? Então, a dança ela vai basicamente do movimento do olhar das crianças que estão quietas, querendo prestar atenção em você, até as pessoas mais inquietas de todas, querendo se movimentar e tudo mais. Teve uma coisa, na verdade, ontem, que a Ju falou na abertura da mesa, que os alunos e alunas elas ficam nessa coisa de não conseguirem ficar muito sentados, né? E aí eu concordo com ela, concordo muito com ela, mas eu queria contar uma outra experiência, que quando eu dei aula no ensino fundamental, na mesma escola que eu estudei, quando eu estudei, os professores que saíam da escola saíam da sala para ir para a próxima sala. A Desi, inclusive, vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque ela estudou depois, né, de mim. Mas os professores que saíam da sala para ir para outra sala. 10 anos depois, quando eu retorno para a mesma escola, cada professor tem a sua sala fixa e os alunos é que têm que sair da sala para fazer esse movimento de trocar de sala e tudo mais. A Desi vai poder falar um pouco, porque eu não estava tão por dentro, mas eu queria que ela contasse também um pouco. Ó, Desi, já vai escutando o que eu quero que tu fale. Queria que ela contasse um pouco não só desse movimento de se deslocar para a sala do professor, que acontecia lá no José Botê, mas também de como eram as aulas de artes e a aula de teatro comigo, tá? Então, Desi, podes me chamar ali para a gente iniciar o nosso papo. E aí, pessoal que está assistindo a live, se tiverem conversas aí, perguntas e tudo mais, pode deixar. Estou vendo aqui a Gisele falou que fizemos essa brincadeira na escola como brincadeira de rodas. As crianças amam sim, e é muito legal, porque dá para transformar a voz, dá para brincar com som, com volume, com intensidade, com corpo. E aí, quando tu vê e tá falando assim, a tua mão já tá aqui, isso já é dança, né? Já tem um movimento acontecendo. Eu não tô falando, tipo, brabo e só. Não que isso aqui não seja dança, né? Mas, sabe, tem uma coisa acontecendo ali que não tá necessariamente dentro daquele sistema de ensino de dança, né, como o balé nos proporciona, o próprio jazz, né, como essas danças que são mais metodológicas. Deixa eu ver, eu vou tentar convidar a Daisy aqui. Daisy, vou te convidar. Bom, convidei a Daisy. A Daisy. Ai, 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 Daisy. Que nervoso. Ai, entrou. Oi, Oi, Daisy! tudo bom, Tudo professor? Tá dando pra me bom? ouvir? Tá dando pra me ouvir? Tô conseguindo te ver. Ai, Ai, meu Deus. Quando vocês me chamam de professor, assim, ó, me sinto tão velho. Brincadeira. é, Brincadeira. é a força do hábito. Tem problema. E aí, Deise, como é que tu tá? Tudo bem? Eu tô bem, professor. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Desculpa o atraso aqui. Deu uma coisa bem doida aqui. Eu peguei metrô errado pra casa. Foi o ó. Tu não tá mais morando em Mas, Floripa? não, eu tô em São Paulo no momento, mas eu vou voltar pra Floripa. Acho que volto semana que vem. Mas hoje eu fui no museu e aí eu acabei pegando o metrô Uhum. errado. Foi uma confusão. Qual museu tu foi? Tu foi no MASP? Ah,
Ah, que massa. Inclusive, Tá aberto? Não sabia inclusive que eu tava fui aberto falar, no MASP. tá. Abriu semana passada. Inclusive, eu tava lá, tava pensando em você, porque tinha muito essa coisa de dança, tinha muito movimento. Eu falei, cara, eu já ia gostar muito daqui. Ai, cara, São Paulo eu fui algumas vezes, duas para ser mais exato, e eu achei incrível, mas não fui no MASP porque no dia tinha, eu não sei como é que tá agora, né, mas antes da pandemia tinha Ah, filas quilométricas para entrar e se você puder, vá. preferia É, tinha uma fila pref- quilométrica mesmo. preferia perder meu tempo batendo perna mesmo, pela galeria Mas do quando rock você e tudo puder, vem. mais. Uma dica, terça-feira é de graça, tá? É grátis. Ah, é? Entrada por isso que Vou eu vejo. tentar, É. vamos programar. Desi, Aham. então, ó, te convidei aqui para a gente conversar um pouco sobre nossa época de José Boatê. A Desi, ela foi minha Ah, aluna no projeto Mais Cultura, no José Boatê, de teatro, né, Desi? uhum. E eu queria que, antes de tu falar como eram as aulas de teatro, eu queria saber como que era a aula de artes na escola. Se tu quiseres falar só de José Boatê, tranquilo, mas se tu quiseres falar um pouco sobre outras escolas que tu frequentou, porque eu sei que tu não é de Floripa, né? É. Eu sei que tu frequentou outras escolas. Mas quando eu dei aula para Desirê, ela estava na nona série ou na oitava? Não lembro. Tava no nono, no nono. Eu tinha 14. No nono. Isso. Conta um pouco pra gente, então. Então, as aulas de arte, pelo menos no José Boatê, eu lembro que. É porque assim, eu tinha acabado de sair de São Paulo. Então, na minha cabeça, a arte era desenho, ponto. A gente não fazia mais nada porque era só isso que a gente fazia dentro da sala de aula. E com o José Boatê, não. No José Boatê que eu nem entrei, a professora, ela era muito. Como é que eu posso dizer? Ela gostava muito de diversificar, sabe? Ela trazia vários temas, vários tipos de arte. E, e o teatro, inclusive, também, ela super apoiava, tanto que eu lembro até hoje que um dia ela falou que quem participa da aula de teatro ia ganhar 2 pontos na média. Eu lembro disso. E ela super E aí, apoiava. E foi muita gente por causa desses 2 pontos da média, né? eu acredito que sim, porque um monte de gente ficou de recuperação depois de arte. Eu fiquei até chocada. Mas eu lembro que eu gostei, que a gente gostava bastante de conversar sobre isso. A professora, ela super abordava esse tema. E eu gostava das aulas de Lusa Bota por causa disso, né? Tipo, sempre tinha uma aula diferente, né? E a professora entrou em licença maternidade, eu lembro, e veio uma outra professora. E ela falou de outras coisas também. A gente fez vários tipos de coisa. Eu lembro que a gente fez. Como é que é? Eu não sei. Aquelas artes em lanterna, que eu não sei o nome, que a gente faz no escuro. Mas Teatro de aí a gente faz sombras. um. Exato. Foi. Nossa, eu lembro que esse ano foi bem. Eu. Assim, foi o ano que, tipo, eu mergulhei de cabeça, assim, sabe? Porque o teatro era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca, na minha escola, nunca tinha essas atividades extracurriculares. E se tinha, nunca era na escola, era sempre em outros lugares, sempre tinha que pagar alguma coisa. E foi uma coisa que eu sempre quis tentar. Então, foi muito bom, assim, esse tempo que eu fiquei lá, ainda mais com a professora apoiando, né, dando esse suporte. E, eu gostei bastante. A Agora, Desi... Pode falar, pode falar. pode falar. Não, Não, pode e terminar. nas outras escolas, quando eu entrei no ensino médio, eu já estava mais ciente de que a arte era mais profunda do que isso, né? Era mais do que desenhar no papel, sabe? E que a gente podia falar várias coisas, a gente podia falar sobre vários assuntos, porque a arte também é uma coisa é muito da sociedade, entende? Então a gente mistura muito isso, sabe? E eu lembro, foi isso, foi o resto. Meu terceiro, eu lembro que meu último ano do ensino médio, a minha professora nunca vi, então não posso falar muito, O que a mas é Desi isso. fala, o que a Desi fala desses 2 pontos que a professora oferecia, a Ju, né? Eu lembro que Uhum. ela estava tendo muita dificuldade com vários alunos, e não só da turma da Desi, mas de várias turmas, de quinta ao nono ano, com alunos em recuperação que estavam com a nota baixa. E eu era na escola, no José Botê. Meu cachorro tá latindo. Se ele tivesse latindo muito alto, vocês me avisem. E eu lembro Uhum. que no José Botê eu estava dando aula só pelo Mais Cultura, e aí de repente surgiu a oportunidade de eu dar aula de recuperação para esses alunos, e eram muitos alunos. Tanto que as nossas aulas pelo Mais Cultura, né, éramos em poucas pessoas,
E aí, do nada, cada dia tinha uma pessoa diferente, porque cada Eu dia lembro um disso. aluno da recuperação queria participar das nossas aulas, continuar. E agora eu queria que tu falasse, desde um pouquinho do que foi a experiência dentro do teatro, desde quando você entrou, das pessoas que passaram, de como a gente trabalhava e também da apresentação, né? Que a gente teve uma apresentação, não sei se tu lembra. Eu lembro, eu lembro. Cara, eu lembro assim que. Eu lembro que a gente começou com bastante, com bem pouca gente, né? Mas assim, uma aula nunca era igual a outra, porque uma coisa que eu gostava é que sempre tinha gente diferente. Tipo, no início vinha pouca gente, mas foi aumentando, foi aumentando. Eu lembro que tipo, tinha bastante gente, outra hora vinha pouca gente, mas sempre pessoas diferentes, né? E a gente conheceu outras pessoas, tem pessoas que eu tenho contato até hoje. E assim, eu lembro também que que eu gostava tanto de passar o tempo que a gente extrapolava um pouco do horário, porque a gente só tinha uma hora, né? E a Uma gente hora e meia, extrapolava um né? pouco do horário porque a gente estava bem envolvido, era bem legal. E eu acho que e teve a apresentação também. E eu acho que foi uma das eu era super tímida, eu não gostava de ficar em público. E eu tive que lidar com isso, né? Mas eu gostei bastante, foi uma experiência, né? Minha primeira apresentação de teatro foi assim, e uma coisa que eu gostei bastante foi que uma peça diferente, sabe? A gente não tinha que falar, a gente tinha que fazer movimentos, a gente tinha que fazer poses, acho que era poses. E assim, eu achei bastante divertido, né? E assim, não, eu meio que quebrava essa timidez, sabe? Você só ficava lá olhando para as pessoas olhando para você, você não falava nada. Eu meio que quebrei essa coisa de não fiquei tão mais, sabe, mais tão tímida. Uhum. E, Essa... Pode falar. e depois eu até fiz teatro uns 3 anos depois, Ah, né? legal. Eu fiz, né, junto com a Nicole, inclusive, fiz por uns 6 meses. Eu tô meio parada, tô meio enferrujada, inclusive. Tô enferrujada já. Mas eu acho que eu escolhi fazer esse teatro justamente por causa dessas aulas que eu fiz com você, entendeu? Foi uma experiência muito legal e eu queria continuar com isso. Nossa. Isso que a Daisy coloca é muito legal, assim, né? Porque a gente, quando ela fala que conheceu pessoas novas, imagina a gente conhecer pessoas novas dentro de um lugar que a gente frequenta praticamente todo dia, a gente conhecer alunos novos, diferentes, e conhecer, eu acho que isso é muito bacana, né? Porque daí a gente É. começa a entender esse contexto de comunidade escolar, do que faz uma comunidade escolar, né? Eu acho que é muito importante de tudo isso que a Daisy falou, isso é muito relevante. E aí, Uhum. essa apresentação que a Daisy falou, que a gente fez, que a gente não falou nada, que eu lembro que as pessoas do nosso grupo ali tinham muita vergonha de falar, não sabiam se decorar, e a Tinham. gente acabou optando por gravar as nossas vozes, né? E a gente fez como se fosse uma experimentação, uma performance cênica e tudo mais. E foi muito legal porque foi com projeções, né? E era a história da escola. O que acontece? O diretor, na época da escola, ele falou que tinha que ter um resultado. E aí eu não sei se vocês lembram de mim, mas eu estava meio neurótico já, porque tinha que ter a história da escola, os 81 anos da escola, tinha que É. ter. Uhum. E aí a gente não podia pesquisar juntos, né? Nós não podíamos juntos acessar os arquivos da escola, só podia eu, só que eu também não tinha tempo, então a gente partiu para outras possibilidades de pesquisa, assim. Então a gente foi falar com alguns alunos A que gente foi tinham falar com os pais que outros já professores. conversando com os professores que já frequentavam a escola, que já dão aula há bastante tempo e tudo mais. Então a gente Uhum. teve que contar essa história do José Botê de uma outra forma que não tivesse necessariamente a ver com os arquivos, né? Foi muito legal, a gente fez o que, umas 3 ou 6 apresentações, 3 de manhã e 3 da tarde, Fez né? 3. Não, a gente fez acho que 3 da tarde só. Eu não Só lembro três de da... ter feito. de manhã não teve? Não, eu lembro que naquele dia a gente tinha. Não sei se a gente teve aula, ou se a gente de manhã, ou se a gente teve festinha, porque era final de ano, daí normalmente É. faz festinha. Aí Uhum. teve festinha de manhã, a gente ficou na escola, todo mundo foi embora, a gente ficou na escola, e aí a gente apresentou a peça à tarde. Aí foram 3 da tarde. A gente saiu para pegar o figurino e foi muito legal uma escultura, porque a gente ganhou os figurinos, É, né? A gente ganhou o a dinheiro, gente digamos ganhou. assim, para comprar o figurino. Daí a gente foi Uhum. atrás, fomos experimentar, todo mundo em grupo. Foi uma Eu lembro, foi, loucura. foi legal, foi bem legal. Mas eu, E
Fala, Pode pode falar. falar. Não, pode falar. E aí foi muito Pode legal porque dentro dessa história da escola, né, eram uns 81 anos da escola, e a gente pegou várias coisas, várias histórias, contava uma das que eu coloquei, por exemplo, é que a escola foi construída em cima de um cemitério indígena. Então, desde os meus 8 anos que eu ouço essa história, desde os meus 8, 9 anos que eu ouço essa história, eu quis colocar lá porque em algum momento isso ia aparecer e tal. E aí a gente também buscou outras coisas que pudessem complementar, porque a gente teve pouco acesso, né, a como a história foi construída e tudo mais. Eu acho que está tendo um movimento bem bacana agora de José Botê, juntamente com a gestão atual, Uhum. mas a gente buscou outras alternativas perguntando o que a gente gostava na escola, o que a gente não gostava e o que a gente Ah, queria para o futuro. Tu lembra ai, disso? meu Deus, eu lembro. Eu não quero nem. Pior é que eu lembro o que eu falei, mas eu queria não me lembrar do que eu falei. O que tu Tipo, falou, eu tu lembra? precisava ter dito. Eu lembro, eu falei, eu precisava ter dito isso. Eu É, lembro que você perguntou, o que que você não gosta na escola? Aí eu falei o nome de um garoto que eu não gostava. Muito nada a ver. e aí falou outras coisas também. E, Tiveram outras pessoas que falaram outras coisas. Não gosto. Ah, eu não gosto que o teto tá caindo, a eu cortina tá lembro disso. O banheiro, desabando. o banheiro tá horrível. Nossa, eu lembro disso. É. Não gosto da coordenadora, mas uma coisa que E aí no falaram. final a gente acabou selecionando. Eu acabei selecionando, obviamente, algumas coisas mais que fossem deixar eles mais tranquilos, não deixar eles tão nervosos na Aham, hora que estivesse aparecendo na projeção. aham, Mas eu acho bem interessante, né, como a gente ainda tem esse senso crítico de perceber que uhum, faltar verde na escola, que faltar uma boa cortina, que um ventilador faz diferença no verão, por exemplo, né? sim, sim. Sim, eu acho que a gente também abordou muito, não a gente abordou, mas todo mundo, uma coisa que todo mundo falou foi o bullying também, que a gente acabou falando, que querendo ou não acontece bastante. E é tipo, e meio que o teatro é meio também uma forma de você, é que nem que vocês falaram, tipo, não é uma terapia, mas é terapêutico, você acaba meio que não esquecendo, mas você fica melhor ali naquele ambiente, sabe? Porque a escola, todo mundo pensa que é um ambiente muito horrível, que não aguento escola. Mas assim, eu acho que quando você coloca o teatro ou qualquer uma atividade extracurricular, eu acho que é importante, sabe? Porque como é que eu posso dizer? Você meio que bota pra fora, sabe? Não de uma forma Uhum. ruim. Você acaba colocando aquilo pra fora de uma forma muito boa. Então eu E acho isso Desi, muito importante. e eu quero saber agora, só para a gente ir finalizando, que já está acabando o nosso tempo, eu queria saber Aham, no que te auxiliou as aulas de teatro, não só as aulas de teatro, mas as aulas de artes diferenciadas que tu teve com a Prof. Ju. Queria aham. saber também o que tu fez depois do ensino médio, se tu continuou agora no ensino superior e tudo mais. Fala um pouquinho só do pós-escola pra Ah, gente. enfim, eu não, eu depois, no meu segundo ano do ensino médio, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro de novo. Fiz de 2018 até o início de 2019, mais ou menos. Foi muito bom, inclusive. Foi bom, inclusive, a gente apresentou uma peça, mas ano passado eu não tive mais tempo porque eu estudava e comecei a fazer estágio. E esse ano acabou meu estágio, né? Meu estágio acabou esse ano e eu vou fazer faculdade de pedagogia ano que vem, porque a pandemia meio que, né? Mas eu pretendo prestar pedagogia ano que vem. Ah, legal, bacana. Massa. Uhum. Desi, ó, mais uma vez também te agradeço muito pela tua participação. Penso Obrigada pelo muito em convite. ti e na Nick, que também está aqui acompanhando a live, Oi, porque amiga. vocês foram. Assim, gente, a Daisy e a Nick foram praticamente minhas primeiras alunas que tiraram selfie comigo, sabe? Elas têm, Ai, elas tiraram uma selfie e falaram assim, melhor professor, eu fiquei emocionado, assim, ó, porque eu nunca tive nada muito parecido com isso. Mas oh, é isso, Daisy, muito obrigado. Agradeço obrigada bastante a a tua você. Obrigada a presença. você. Fica Gostei bem aí, se bastante. cuida em São Paulo. Vou me cuidar. Tá? Você também se cuida. Tô me cuidando. Beijo. Beijo.
Bom, gente, é isso. Eu queria fazer. Ah, eu não fiz o jogo do pato com a Daisy. Daisy, não fiz o jogo do pato contigo, queria ter feito. Mas deixa pra próxima, a gente faz e posta. Mas era isso, assim, eu queria trazer um pouco desses dois relatos, um pouco dessas duas histórias, um pouco dessas duas experiências, desses acontecimentos, desses encontros aí, para a gente falar, para a gente pensar em onde que está o lugar da aula de artes, da disciplina de artes na escola, do que a gente pode fazer a partir, né, disso, de quando a gente começa a perceber que a aula de artes ela vem trazendo coisas de lá do século XIX, XVIII, sabe? Ainda a gente está carregando esse peso nas costas e é uma coisa enfim, que a gente poderia a gente está transformando, obviamente, com passo de formiga, como a Daisy falou, que a Prof. Ju era uma professora que ensinava outras coisas, que facilitava outras formas de se entender a arte, e eu acho que isso é muito importante, né? E claro, e é muito importante a mediação do professor, né, nesses momentos e tal, e do professor engajado mesmo, né, na sala de aula para que as coisas possam acontecer e possam fluir também, né? Como foi o caso da Mari, quando ela fala que, que a aula estava fluindo tão bem e tão acontecida que eles estavam fazendo coisas simplesmente iguais porque, enfim, eles estavam super conectados. Bom, essa foi a live. Assim, eu quero mais uma vez agradecer ao Dança na Escola Santa Catarina pelo convite, ao Rodolfo Lorandi. Quero agradecer a Desirê de Castro, a Mariela, pela participação aqui, por poder dividir um pouco das suas vidas e das suas experiências com a arte, com o teatro e com a dança. Queria agradecer também a Zilá, que foi a minha orientadora, Rodolfo, que foi minha banca de TCC, a Drica, que também foi minha banca, a Jussara, que também está fazendo parte desse evento. A Jussara Miller foi. Jussara Miller, olha outra. Jussara Xavier foi minha professora também no ensino superior na UDESC, que ela também me auxiliou e me ajudou bastante nessa pesquisa. E quero agradecer também os outros professores, professoras e colegas também de profissão aí, de dança, de teatro, de arte e educação, que estão juntos aí na tentativa de construir, né, uma aula de dança bacana, fluida e sensacional para todos os seus alunos, tá? Gente, eu quero convidar vocês todos agora a irem lá para o canal do YouTube para para participar da oficina que vai acontecer com o Prof. João Paulo Lima. Vai começar agora às 20 horas, vai até às 21h30, então colhem lá na página do YouTube, tá bom? E quem é residente, não esqueçam que o link ele vai ser disponibilizado ali no WhatsApp, tá bom, gente? Essa live vai ficar gravada para eventuais consultas. Gente, um beijo, um abraço e fiquem bem aí, usem álcool em gel, máscara e nos vemos numa próxima, tá bom? Agradeço bastante e até mais. Beijão!